lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Queridos irmãos, graças e paz, boa noite a todos. Alguns eu consegui cumprimentar antes do culto, mas sinta-se cumprimentado nessa hora. Nós estamos caminhando, nosso segundo sermão da nossa série Pensando em Família, série que nós separamos para esse mês de maio. Hoje nós vamos expor apenas o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios. Então, eu te convido a abrir Provérbio 22. Nosso sermão está nesse versículo de número 6. O tema do nosso sermão nessa noite é Criando Filhos em Meio ao Caos. Criando Filhos em Meio ao Caos. Provérbio 22, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus irmãos, é possível que você já tenha ouvido a seguinte expressão: como você tem coragem de ter filhos no mundo em que vivemos? Como você tem coragem de ter 1, 2, 3 mais filhos? Ou como você tem coragem de ter filhos? Tem casais aí adotando um cachorro robô, nem cachorro de verdade, para não ter problema. Por quê? Porque não querem ter filhos. Não sei se você tem acompanhado a moda dos bebês reborn, já viu essa moda? Agora as pessoas estão comprando aqueles bebês que são bem parecidos com a criança de verdade, estão criando aquilo. E eu já vi coisas na internet pavorosas, o parto do bebê reborn, os mêsversários dos bebês reborn, porque as pessoas não querem ter o compromisso de criar uma criança de verdade. É fato que o mundo está complicado, sim, complicado. Essa semana nós estávamos espantados porque ouvimos uma notícia da cidade de Uberaba, se não estou enganado, de 2 adolescentes, 14 anos, um menino e uma menina, no colégio, eles se desentenderam e o menino pegou uma tesoura e furou no lado da menina e a menina veio a óbito no colégio. Mas pasme você que esses 2 adolescentes, cada um era pertencente de uma igreja presbiteriana lá da cidade. Eram 2 membros da UPA daquela cidade. E o pai da menina que faleceu trabalha na escola. Os irmãos pensam o sofrimento que está esse pai nesse momento. Algumas pessoas, quando olham uma situação dessa, falam: não vale a pena nem ser crente. Não vale a pena nem ter filhos na igreja. Não vale a pena nem ensinar as crianças. O mundo é mau, sim. O mundo é mau. O mundo está em um caos. O mundo está uma bagunça. Mas para nós crentes, nós acreditamos que esse sofrimento, essa dor, esse caos que está no mundo não vai durar para sempre. Já tem a data marcada em que o Senhor Jesus virá botar ordem em todo esse caos. Agora, até aqui, o que devemos fazer? Há alguma vantagem de ter filhos? Tem pessoas que listam desvantagens. Por exemplo, tem pessoas que falam sobre o custo financeiro. É muito complicado, o crente que só fala em dinheiro quando fala de criança. Gente, dinheiro não é tudo não. Tudo não. Tem pessoas aí que têm dinheiro aí saindo pelo ladrão e o filho vira um bandido. O filho não dá confiança mais para o pai, depois ele se perde o pai dentro de casa. Nós falávamos isso na semana passada. Tem pessoas que falam: não, mas tem um impacto na minha carreira. Eu, quando estava para casar com a Juliane, eu ainda estava... Não, eu já casado com a Juliane, eu estava... Não, noivo. Eu lembro que eu convidei minha professora para o casamento, ela me deu até um presente, para a professora de português, e aí ela falou assim para mim: olha, eu sou casado já há alguns anos, eu tenho 37 anos, e agora eu
conversando com meu esposo que eu quero dar uma pausa na minha carreira porque eu quero ter filho. Ela já era casada há mais de 10 anos e com 37 anos ela queria ter filho. Era uma profissional muito bem sucedida, ela era professora de português, dava aula na faculdade da cidade, era agente de turismo. Várias vezes ela deixou a gente semanas sem aula por estar fazendo viagens pela América Latina. E ela falou, não, agora eu quero dedicar a minha família já com 37 anos. 37 anos. Por causa de achar que ter filho tem um impacto na carreira. Tem um desafio da educação hoje, a gente vê alguns impactos de vertentes dentro da educação pública e particular também. A gente vê que precisamos ter um aparato de segurança para cuidar de uma criança. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Quando a gente tem um filho, nós não pensamos mais em nós. Agora a gente pensa na criança. Tem pessoas que não querem isso. Não querem, não vou abrir mão do meu estilo de vida, da minha forma de viver para ter uma criança. Agora, a maioria das vezes, nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Nós temos medo do futuro. Por isso que a pergunta vem: como é possível criar filhos neste caos que é o mundo? Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O livro de Provérbios é um compêndio, uma coleção de literatura sapiencial. Pastor, o que é isso? Tem alguma coisa a ver com sapo? Não. Vou explicar. Sapiencial é sabedoria. Então nós temos aqui um livro de sabedoria. É uma literatura, uma forma, um gênero literário do Antigo Testamento que envolve ditados de sabedorias. Então nós não temos aqui promessas, nós não temos aqui doutrinas traçando, mas a gente tem uma sabedoria, porém uma sabedoria divina, e com isso faz link com as doutrinas da fé cristã. Eclesiastes, Jó, Salmos, Provérbios, são livros de uma literatura poética e uma literatura de sabedoria. É composto de máximas. O que são máximas? Aquelas lógicas que falam, olha, se você fizer isso, possivelmente, via de regra, vai acontecer isso. Tá? Ditados são aquela sabedoria popular, e a gente vê que, se está na Bíblia, é sabedoria popular, mas inspirada, né? Instruções morais, nós temos aqui em Provérbios, prática para viver com sabedoria diante de Deus e dos homens. Em especial, o capítulo 22 faz parte da seção conhecida como Provérbios de Salomão, porque apesar de nós chamarmos esse livro de Provérbios de Salomão, não tem só o trabalho de Salomão aqui. Tem um trabalho, por exemplo, se você ir bem no finalzinho, a gente tem aqui no capítulo 30, palavras de Agur. Agur era um outro pensador. E a gente tem até uma irmã que escreveu aqui no Provérbios. Capítulo 31 tem palavras para o rei Lemuel. E essas são palavras, a gente não sabe se a própria mãe desse rei escreveu ou se foi pessoas que escreveu por ela. A gente só sabe que tem conselhos de uma mãe falando para o rei Lemuel. Tá? Que não é muito fácil saber quem era, não, mas a gente vê sabedoria divina nesses textos. Então, o provérbio de Salomão tem vários temas. Aparece conduta, falando sobre conduta moral, relações sociais e justiça, em especial no versículo 22. Atitude para o pobre e o oprimido, riqueza e sabedoria. E aí, no versículo que nós escolhemos para pregar nessa noite, vai falar sobre responsabilidade na criação de filhos. Por isso que nós escolhemos nessa nossa série de mensagens. Qual é a ideia central do versículo 6 do capítulo 22? O capítulo 22 em si ensina que a vida sábia começa cedo e que a educação molda o futuro. Tudo que vai vir falar no capítulo 22 vai estar trazendo essas ideias. O versículo 6 está inserido, então, num contexto que trata, meus irmãos, da importância da formação moral, do caráter e das escolhas desde os primeiros anos da vida. Bom, é disso que esse versículo está falando. Sobre a importância de nós moldarmos na cabeça dos nossos filhos o padrão de moralidade de Deus, que tem a ver com a sua santa lei, tá? O caráter de Deus, que tem a ver com aquilo que nós aprendemos no Evangelho, e o que vai nos levar a escolher coisas na vida a favor da vontade de Deus. E assim viveremos bem.
tá? Só formaremos um cidadão para a glória de Deus se atentarmos com o apresentar Jesus para as nossas crianças. Tá? Você fala, mas pastor, você está falando no Antigo Testamento. Como que você está encontrando Jesus aí? É sim, gente. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria. Lembra disso? O Novo Testamento fala do Cristo que veio e vai voltar. Então, no Antigo Testamento, nós vemos o texto de Provérbios falando de uma sabedoria que nós encontramos na pessoa de Cristo. E nós só formaremos um cidadão para a glória de Deus se nós atentarmos em apresentar com bastante diligência Jesus para nossas crianças. É uma tarefa urgente, é para agora. Você olha para o teu filho aí e fala assim, pastor, está com 1 ano, está com 2, está com 3, pastor, está na barriga. A tarefa é para agora. Para agora. Os irmãos que gostam de ver alguns estudos aí de neurologista sabem. Quanto que a gente fala com quem... Quanto que a gente influencia um bebê dentro da barriga, né? E agora a gente precisa tomar posicionamento, porque a tarefa de ensinar um cidadão para a glória de Deus é urgente, mas vai trazer benefícios para o futuro. O que a gente começa a fazer hoje vai trazer benefícios para o futuro. Bom, então de início eu dividi esse sermão em 2 partes, tá? Esse versículo em 2 partes. Em primeiro lugar, eu quero falar a respeito que a infância é o tempo de formar caráter, tá? Infância é o tempo de formar caráter. A palavra que está aqui no versículo 6, para nós, ensina, lá no texto hebraico é um imperativo. Todas as vezes que o imperativo aparece, pode ser uma súplica, pode ser uma oração, mas na maioria dos casos é uma ordem. E aí, esse texto, trazendo o ensino, ele traz a ideia de educar. Nossa versão está como ensinar a criança no caminho. É interessante aqui algumas coisas para a gente ressaltar. Primeiro, é a palavra hebraica que para nós está como ensinar, mas que traz uma ideia de uma dedicação integral. E aí você que já plantou alguma coisa, é aquela dedicação que você precisa ter, que eu não tive recentemente quando eu fui plantar um alface. Eu fui lá, comprei semente do alface, todo sererepe pimposo. Eu falei, agora eu sou um agricultor. Miguel foi lá em casa e viu o tamanho da minha enxada, né? Desse tamanho, né, Miguel? Miguel riu a beça da minha enxada, né? Lembra, Miguel, que você viu minha enxada lá em casa? Ele achou que a enxada do pastor era muito grande. Que era que cabia dentro do canteiro, Miguel, desse tamanho. Aí eu limpei o canteiro, Miguel. E eu tô lá, né? Plantei minha semente. E passou 15 dias, 20 dias, nada de aparecer alface. Até hoje não apareceu alface. Aí a Juliana me fez a seguinte pergunta que rachou meu coração ao meio. João, você está jogando água, né? Eu estava jogando água. Aí não nasce, né, gente? Aí não nasce, né? Não nasce. Eu esqueci da água. Ou seja, tem que ter um cuidado diligente com a planta. A Juliane todo dia joga uma água numa bendita samambaia lá que meleca a garagem tudo, mas ela falou que tem que jogar água e pasme, ela conversa com a samambaia. Se vocês chegarem em casa e ver minha esposa conversando com a planta, não fique assustada. A planta não está ficando mais bonita, gente, é impressionante. É um negócio que eu ainda não consegui entender. Um dia eu vou conversar com o irmão Rodolfo para eu explicar esse negócio. Mas o fato é que plantas precisam de cuidado. Você não pode ter uma planta e deixar, vamos ver, Deus dará. Tem plantas que são resistentes, vão nascer, mas planta precisa de cuidado. Crianças, ensino de criança, precisa de diligência, precisa de atenção. Não se pode ensinar um dia ou trazer à igreja e acabou. Não, precisa de uma atenção totalmente direcionada e intencional para que aquela criança entenda quem é o Deus que você professa a sua fé. Uma palavra de ordem para nós no ensino dos nossos filhos é intencionalidade. Você tem que ter a boa intenção de falar, de ensinar, de fazer alguma coisa. Nós pais somos responsáveis. Deus deu essa responsabilidade para nós. Não basta apenas esperar a criança aprender sozinho. Deus é gracioso. Deus derrama graça. E se tiver que aprender, vai aprender sim. Mas a pergunta é, de quem é a responsabilidade? Nossa. Deus deu a responsabilidade para nós.
Uma criança, ela precisa ser ensinada e ela precisa ser guiada. Se você percebeu que a palavra que eu chamo sempre atenção para a frase em si, ensina a criança no caminho. É como se você entrasse no caminho e puxasse a criança. Fala, vem comigo que eu vou te ensinar. Tem pais hoje em dia que estão apontando o caminho, mas não é isso que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou a gente entrar no caminho com eles e puxar a mão dele. Bom, a formação nessa fase inicial da vida é essencial. Essa fase é a fase de influência, de decisão, de afetos e atitude para toda a vida. Tá bom? Atitude para toda a vida. Eu não sei se eu já contei para o Miguelzinho aqui, mas eu poderia ter sido torcedor do Fluminense, sabia disso? Porque meu pai é torcedor do Fluminense. Mas pergunta, onde estava meu pai nos meus primeiros anos de vida? Ele não estava comigo. Então ele não me influenciou. Eu tinha um tio que gostava do Flamengo e que me levava para ver jogo e que me levava para ver os jogos bons do Flamengo, na época boa, né? E, porque eu sou já mais cascudo, eu lembro da época de ouro, né? Aquela coisa toda. E aí eu fui aprendendo. Gente, eu estou falando de coisa temporal, coisa efêmera, coisa se não existisse, pasme você, um flamenguista falando isso, se não existisse, não faria falta. Agora pensa no destino eterno do seu filho. E aí? Não é? Você não vai deixar outro ensinar? Vai deixar crescer e quando ele crescer ele escolher a religião dele? Gente, ele vai escolher mal, vai escolher coisa errada. Vai escolher coisa errada. A tua responsabilidade é de influenciar agora, nesse exato momento. Apesar de todo o sofrimento, da vida corrida, da concorrência por atenção, não podemos renunciar à nossa responsabilidade de ensinar nossos filhos agora. Agora. Não vai esperar para amanhã, não. Vou esperar nascer, vou esperar crescer, vou esperar chegar a tal ano para poder dar responsabilidade a ele na igreja. Não faça isso. Você vai perder seu filho. A responsabilidade é para agora. Para agora. Passa muito rápido. Nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é para hoje. Irmãos, o que eu estou ensinando vocês aqui agora é um compromisso pactual. Eu vou usar palavras agora reformadas, termos presbiterianos. Um compromisso pactual é aquilo que a gente fez. Possivelmente, muitos de vocês chegaram aqui, na frente desse púlpito ou aqui em cima, e na hora de batizar o filho de vocês prometeram diante de Deus e da igreja que iria ensinar a eles quem era o Deus que vocês creem, a fim de que um dia esse Deus seria o Deus deles. Isso é um compromisso da aliança. Meus irmãos, vocês fizeram um pacto diante de Deus. Pacto não se quebra. É perigoso demais. Perigoso demais. Então, o nosso trabalho deve ser feito agora. Pais, nós somos os instrumentos de Deus para a formação do caráter no coração dos nossos filhos. Não se esqueça disso. O Salmo 78, versículos 5 e 6 diz assim: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e incluiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantasse e, por sua vez, os contasse aos seus descendente. Sabe o que a gente está plantando agora? Sabe qual é a intenção que você deve ter no seu coração? Eu não quero apenas ter filhos crentes, eu quero também ter netos e bisnetos crentes. Como que você vai plantar isso? Agora, com o bebezinho que está no seu ventre, com o bebezinho que está do seu lado, com o garotinho, a garotinha que está crescendo perto de você, com o rapazinho que já está caminhando contigo. É agora que você vai plantar uma semente gloriosa para o futuro. O ensino cristão é responsabilidade nossa. E a idade adequada é agora. Existe uma ideia de idade da razão. Você já ouviu falar desse negócio? Ô, gente, eu conheço gente de 40 anos que não tem razão. E qual é a idade da razão? Não tem esse negócio, não. Não tem que esperar a idade da razão, não. Você tem que começar a ensinar o seu filho com responsabilidade e intencionalidade agora. Isso trará benefício para o futuro. Conta-se uma história que um menino foi jogar videogame na casa do colega. E estavam lá jogando, de repente o colega veio com um filme e falou assim: vamos ver esse filme aqui? Ele olhou e falou assim: isso é coisa errada? Ele falou: é, coisa errada. Ele falou: não posso não, porque a minha mãe tem um GPS espiritual. Ele olhou assim: que isso, rapaz? Sua mãe tem GPS? Nada?
A tua mãe nem está aqui para ver o que a gente está fazendo? Aí o menino olhou para o colega e falou assim, ela não está, mas o Espírito Santo está aqui. Você entendeu o que eu disse? Ele estava jogando videogame. Mas o ensino que a mãe colocou na vida daquela criança ajudou a ele a aplicar na hora de fazer coisa errada. Alguns lugares que o teu filho vai, você não vai poder acompanhar. Pasme você. Muitos de nós aqui estudamos longe, né? Ficamos longe da família. E pai e mãe devem ter que arrancar o cabelo, né? Oh, meu Deus do céu, como é que fica? Eu estou preparando meu coração que daqui a um tempo, minha filha pode olhar na minha cara e falar, pai, eu quero ir para São Paulo, estudar em São Paulo. Pai, eu quero ir para Portugal, fazer um mestrado. Meu Deus, como é que vai ficar minha vida? A gente tem que se preparar, né? Mas eu tenho que entender, eu como pai, e eu dou esse conselho para vocês também, trabalhar o coração de vocês, ensina o seu filho a noção da realidade da presença de Deus em todo momento. Porque onde eu não vou estar, o Espírito Santo vai estar. Onde você não vai estar, o Espírito Santo vai estar, como esteve conosco. Estivemos longe, né? Ele vai estar com seus filhos também. Ensine a eles a realidade da presença do Espírito Santo agora. Quando o pai crente ensina a firmeza e o amor, os filhos passam a carregar esses sinais do pacto, esses sinais da aliança no coração. E um dos sinais do pacto é o reconhecimento do senhorio soberano de Deus e do poder dele que rege toda a terra. Mesmo quando ninguém estiver olhando, os teus filhos terão consciência de que Deus está perto deles. A formação cristã não é apenas sobre controle, sabe? A gente acha que a formação é só sobre controle de comportamento. Não é. Não é. A formação cristã é sobre formar a consciência pela verdade de Deus. E quando isso é feito cedo, com consciência, até o videogame, até as oportunidades que tem de fazer coisa errada, às vezes no ambiente de faculdade, vira uma escola de teologia prática na vida dos nossos filhos. Pais, tenha tempo de qualidade com seus filhos. Agora. Daqui a um tempo, esse rapazinho está do seu lado vai estar falando grosso, barba no rosto, está indo embora. Daqui a um tempo, essa mocinha que está do seu lado vai estar caçando a vida dela, procurando estudar, pode estar casando, indo embora. O momento é agora. O momento é agora. Nós temos, às vezes, quando nós falamos sobre ter tempo de qualidade, a pessoa pensa que é só na igreja, é só com Bíblia aberta. Não, meu senhor. Tenha momentos de diversão. Coma pizza, não coma muito, tá? Qualidade. Compra um bom hambúrguer artesanal, tá? Come pipoca com seus filhos, ouça o que eles têm para dizer. Ouça. Escute as histórias deles. Entre no mundo deles. Entre no mundo deles. Meus irmãos, está rolando aí, recentemente, até a Netflix prestou um bom serviço à sociedade, coisa raríssima de acontecer na Netflix, mas não sei se vocês já ouviram falar de uma série chamada Adolescência. Levanta a mão aqui, já ouviu? Não. Vocês que têm pais e filhos adolescentes, vocês adolescentes vejam, tá? Vejam. O pastor está indicando. São quatro, é muito grande. Quatro episódios de 1 hora, é pesado, mas é uma denúncia sobre algo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa situação que aconteceu lá em Uberaba, que eu contei para os irmãos, eu ainda não entrei a fundo para pesquisar, mas tem vestígio de ser o que a série está denunciando. Existe hoje aí nos ambientes de bate-papo da internet, hoje o famoso é o Reddit, né? Ideias aí sendo transmitidas, e uma das ideias que existe é aquelas famosas ideias do Red Pill, umas ideias de uma espécie de um feminismo contrário, que é um machismo totalmente exacerbado e assassino. E umas ideias que os adolescentes estão abraçando hoje são ideias de levar a pensar sobre mulher como se a mulher não valesse nada. Não é isso que as escrituras ensinam. Não é isso que as escrituras ensinam. Então, é uma linguagem totalmente deles, é uma linguagem codificada. Que aí, pensa em mim, um pai de 43 anos, quase 43 anos. E eu tenho uma filha de 12. Eu tenho que entrar nesse universo e tenho que codificar isso tudo e entender. Para poder identificar, dentro de casa, se isso está acontecendo. Se você abrir mão desse esforço, você vai perder seu filho, tá? Estou falando sério. Saia daqui hoje e tenta entender, me mande uma mensagem, se não ficar claro, fala, pastor, o que o senhor quis dizer com aquilo? Qual foi a série que você indicou? Eu vou ajudar vocês.
Porque é terrível. As coisas estão acontecendo em ambientes virtuais que às vezes a gente não tem acesso se a gente não se esforçar muito para chegar lá. Isso é algo extremo que eu estou dizendo, mas que está acontecendo. Está acontecendo. Agora, muitas vezes a gente não percebe nem qual é o desenho que os filhos estão vendo, qual é o que eles estão conversando lá naqueles jogos que tem comunicação. A gente precisa estar atento. Ô, gente, eu estou com mais 40, né? Na minha época tinha 12, era muito mais fácil. Eu não sei, cara. Eu sei que o pecado sempre existiu. Mas eu saía com 10 anos de idade e ia de Vassouras a Barra do Piraí, sozinho de ônibus, para estudar música aqui em Barra do Piraí. Entendeu? Eu saía com 12, eu ia para mente sozinho. Você acha que eu tenho coragem de mandar minha filha com 12 para Vassouras hoje? Não tenho. O trabalho está muito mais difícil hoje para a gente criar filhos. E se a gente relaxar, vai ficar pior. Então, entenda o mundo, o universo que está inserido no teu filho hoje. Entenda. Adolescente fala umas coisas que a gente nem entende, a gente não sabe, tem uma linguagem. Senta e entenda. De vez em quando tem que conversar sobre o Naruto com a Annalise. Entender quem é o Naruto. Sabe o que é o Naruto? Eu não sabia que era o Naruto, fui saber esse dia. Você precisa entender as coisas que os seus filhos gostam. Lembre-se, filho a gente perde dentro de casa. A atenção que você não dá aqui, o bandido lá fora vai dar. Dê atenção para o seu filho. Dê atenção para ele. Bom, busque algo em comum com ele, faça uma atividade junta, entre no universo dele, construa momentos hoje para o futuro. E aí eu tenho uma palavra para vocês, filhos. Nós somos quadradinhos, tá? Mas vocês adolescentes que estão me ouvindo aí, pré-adolescentes. Nós somos quadradinhos. Nós, às vezes, não sabemos falar as expressões que vocês falam, mas nós amamos vocês. E quando nós quisermos entender o que vocês pensam, dê valor para o nosso trabalho, dê valor para o nosso esforço. Às vezes não conhecemos as palavras da moda e vocês vão morrer de rir das nossas iniciativas. Mas não troque a sua família por amizades virtuais. Não troque sua família por grupinhos que têm forçado você a mudar quem você é para poder se inserir lá. Não troque, tá? Não troque a sua família por passatempo ou qualquer outra coisa nessa vida. A sua família é o seu porto seguro. Sabe, quando o seu amigo te decepcionar, para onde você vai voltar? Para perto de papai e mamãe. Então não troque eles, porque você não vai conseguir fugir de decepções nesse mundo. E é para lá que vocês vão ter que voltar. A sua família é o seu porto seguro, que Deus te deu e para onde você sempre, sempre vai poder voltar. Sempre. Sempre. Pensa nisso. Valorize a bênção que Deus te deu. Se nós nos esforçarmos, pais e filhos, com a graça de Jesus, nós poderemos criar laços para a vida toda. Laços que vai nos unir e nos proteger do mal, para o nosso bem-estar e para a glória de Deus. Mas o segundo ensino que esse texto nos traz diz o seguinte: o ensino firme e consistente gera frutos maduros. A segunda parte do versículo diz: mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. A expressão é uma observação de experiência, tá? O autor está falando assim, olha, via de regra, se nós ensinarmos, quando envelhecer, eles não vão se esquecer. Aquilo que é ensinado com firmeza e coerência, na idade mais pequenininha, na maior juventude, tende a permanecer para a vida toda. Tende a permanecer para a vida toda. Pasme vocês, eu amo Giló. Ih, eu vi gente aqui torcendo o nariz. Eu vi alguns crentes também que gostam de Giló. Aleluia. Sabe como eu aprendi a gostar de Giló? Meu pai, gente. O meu pai, ele cozinhava o Giló na água e sal. Água e sal. E aí ele deixava o Giló esfriar, botava num prato e vinha com um fiozinho de azeite. Eu senti o cheiro de azeite aqui agora. Memória afetiva. Eu lembro do cheiro da minha infância. Aí ele comia o Giló como se fosse uma barra de chocolate. Eu falei, não é possível, esse negócio deve ser gostoso. Eu percebi que eu não sou doido não, eu vi que o troço era amargo. Mas ele comia, e eu comecei a comer igual ele, eu não parei de comer nunca mais. Gente, minha mãe, quando faleceu, eu fui na casa dela, no quartinho dela, que tinha lá no mesmo quintal nosso, e a minha mãe era da Igreja Mundial, era obreira da Igreja Mundial. Minha mãe tinha uns uniformes, ela usava, né? E aí eu pensei assim, nós temos umas roupas novas aqui, nós vamos doar para alguém da igreja dela lá, né? Porque o que a gente vai fazer com isso aqui? Ninguém usa esses uniformes.
E era coisa cara que ela pagava, né, para usar, ficar arrumadinha, ela toda social lá, fazer o trabalho dela lá, né? E aí, quando eu abri o armário dela, ver aquele cheiro da roupa dela, gente, estou lembrando agora que remeteu coisas lá na infância. Os neurologistas falam que as lembranças estão no meio, fica localizado na mesma área do cérebro que está localizada lembranças do cheiro. Os cheiros estão associados às lembranças da infância. E aí, coisas que eu lembrei da infância por causa da roupa da minha mãe. Conversando com você de Giló, lembrei de coisas da minha infância agora aqui, experiência com meu pai, nos poucos momentos que tivemos na infância. Felizmente eu fui ter relacionamento com meu pai da adolescência para cima, né? Graças a Deus temos agora um bom relacionamento. Com a reconstrução que Deus fez na minha vida, né? Mas, poucos, raros momentos que eu tive com meu pai, lembro por causa de cheiros. Gente, o que a gente faz com as crianças agora vai levar para a idade adulta. E eu estou falando de coisas aqui básicas, cheiros, lembranças, sabe? Às vezes eu lembro, né? Nesse momento lá do guarda-roupa, eu lembrei de comer pipoca lá no jardim lá da praça lá de Vassouras, do centro de Vassouras. Né? Tem ainda o pipoqueiro está lá há quase 50 anos, o mesmo pipoqueiro no mesmo lugar. E eu levo meus filhos para comer pipoca com ele, meu pai me levava para comer pipoca com ele. Então, assim, isso são padrões afetivos que nós estamos criando e a gente começa a criar agora. Alguns estudiosos dizem que até o 3º ano a criança é uma esponja. Você vai poder testemunhar e me dizer uma hora que você já viu uma criança de 3 anos te imitando? A criança ela fica te escaneando, cima e embaixo. E é nesse momento, nesse período da vida, que a gente precisa traçar memórias que vão lá para o futuro. Gente, isso que eu estou dizendo aqui para vocês não é uma garantia infalível. Lembre-se, Provérbios não ensina princípios, mas promessas. Provérbios não ensina promessas, mas princípios. As promessas não são deterministas. O que eu quero dizer com isso? Ele não está dizendo assim, ensina que o seu filho vai morrer no evangelho. E tem pessoas que às vezes estão por aí sofrendo, achando que o filho saiu da igreja porque ele não ensinou. Não é isso que o provérbio está falando. O provérbio está ensinando princípio. Ele está dizendo o seguinte, via de regra, se você ensinar, ele vai aprender. E mesmo que se desviar, mesmo que sair da igreja, ele nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. É isso que ele está falando. Provérbios aqui não é uma palavra para pais achar, olha, eu vou fazer um esforço porque meu filho vai ser salvo pelo meu esforço. Gente, é salvação por obras. Nós queremos pela justificação, na justificação pela fé. É diferente, né? Mas ele está falando sobre questões morais que, via de regra, se você ensinar hoje, você está jogando padrões para o futuro. O caminho inculcado com amor, disciplina e verdade costuma resistir às pressões da vida adulta. Via de regra, ele não vai se esquecer. Aí você olha e fala, pastor, mas eu tenho casos na minha família de pessoas que se desviaram. Você não pode levar também um caso, achar que aquele caso quebrou isso que está escrito aqui, porque isso aqui não é uma promessa determinista. Tá? Isso é um princípio. E muitas vezes, pasmem, pessoas fogem do princípio. Mas a ideia que o provérbio está nos ensinando é que nós podemos ter esperança, que o trabalho que a gente está fazendo hoje vai trazer frutos no futuro. Bom, a educação cristã, meus irmãos, doméstica, é vista como um meio de graça, onde a palavra de Deus é pregada dentro da nossa casa. Onde existe orações e palavras, nós estamos vendo a graça de Deus sendo derramada. O ensino constante no lar é um meio pelo qual Deus comunica a sua graça à criança. Tá, gente? Gente, o Espírito Santo é Deus. Ele pode converter uma criança. Recentemente, numa igreja lá no Pernambuco, eu presenciei a pública profissão de fé de um menino de 10 anos de idade. 10 anos de idade ele está professando a fé dele. Por quê? Porque ele acreditava. Ele teve a percepção que ele era um pecador e que ele precisava de Deus. E sem Deus ele estava perdido. E que somente em Jesus ele poderia alcançar sua salvação. Quando ele falou isso para o pastor falou, olha, você é crente. Você tem que fazer sua profissão de fé. Você tem a vida eterna. Você confessou Jesus na minha frente. Agora você tem que confessar diante da igreja. Passou pela classe do catecúmeno e assim fez. A pessoa fala, mas 10 anos, pastor?
Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Teve uma vez com uma moça chamada Maria, foi visitar uma prima chamada Isabel. Vocês conhecem essa história, né? Quando chegou lá, Isabel estava grávida. E aí Maria estava grávida também, do Redentor, né? De Jesus. Quando ela chegou lá, a criança que estava na barriga de Isabel começou a tremer, pular de alegria lá dentro. Houve uma comunicação do próprio Espírito a João Batista ainda na barriga. Ô, gente, a gente pode crer, a gente deve crer que Deus vai salvar os nossos filhos. E só existe uma forma de Deus salvar crianças e adultos, por meio da sua palavra. O nosso símbolo de fé diz que Deus traz a consciência da salvação à vida dos seus eleitos por meio da pregação da palavra. Então, a gente precisa pregar agora, para que lá no futuro venha frutos de alegria. O ensino diário perseverante é um canal da graça de Deus e sua fidelidade é usada por Deus para produzir frutos espirituais que não é só para esse tempo, mas é algo duradouro. Por exemplo, 2 Timóteo 3, 14 e 15, nós falamos, parece que hoje aqui sobre esse texto. Olha o 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo falando a Timóteo, né? Quanto a você, depois dele ter explicado a Timóteo, né, que tinha um monte de gente errada lá em Éfeso, fazendo coisas erradas, Paulo chegou para ele e falou: quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tiago tinha uma avó e uma mãe que era crente e que ensinou para ele o que Paulo chama aqui de as sagradas letras. E agora Paulo está falando com um pastor chamado Timóteo, que foi discipulado na infância pela avó e pela mãe. Paulo está exortando Timóteo a permanecer no conhecimento que ele aprendeu na sua infância. Conhecimento trabalhado pela sua avó e pela sua mãe. Um puritano chamado Matthew Henry, ele diz da seguinte forma: educai as crianças não no caminho em que querem andar. Hoje nós temos uma grande tentação de fazer aquilo que as crianças querem. De vez em quando eu escuto os negócios que, gente, me dá bolhas no corpo todinho. O pessoal olha e fala assim: o menino não quer ir. O menino não tem querer, gente. Você é responsável pelos seus filhos. Se qualquer coisa de errado acontecer com ele, é tua responsabilidade, não é ele que tem que querer. Nós temos, e aí o Henry diz assim, educar as crianças no caminho, não no caminho que eles querem andar. O dos corações corruptos. Nunca se esqueça, seus filhos nasceram no pecado. Seus filhos nasceram já com defeito de fábrica. Então, nossos corações são corruptos desde o nascimento. Mas no caminho em que deve andar. É isso que o texto diz. Não é no caminho em que eles querem andar, mas no caminho que deve andar, no qual, se as amais, quereis que ande. O mais cedo possível, toda criança deve ser conduzida ao conhecimento do Salvador. O que o Matthew Henry está dizendo? Ele está nos explicando que se nós amamos os nossos filhos, nós devemos fechar a cara para eles e falar: você não vai fazer o que você quer fazer. É isso. É isso, gente. É duro? É. A lógica de hoje em dia, da educação do nosso tempo, é completamente contrária, né? Não, você não pode contrariar seu filho, ele vai ficar traumatizado. Eu já contei para vocês aqui a história de uma filha de um presbítero que, numa visita da mocidade na casa dela, a mocidade perguntou: por que você não vai na igreja? Ela já tinha perto de 25 anos. Ela falou assim: olha, eu não sei por que eu não vou na igreja, não. Mas como assim? Você não vai? Você não sabe? Quando eu tinha 16 anos, eu falei com meu pai que eu não iria na igreja porque eu não queria. Meu pai falou: já que você não quer, vai ficando aí. E eu fui ficando, e já tem quase 10 anos que eu não vou à igreja. E ela morava com o pai ainda. Enquanto debaixo do seu teto é tua responsabilidade. Eu falo com meus filhos assim: vocês acham que filho de pastor acorda todo dia pulando de alegria, né? Achando as borboletas e falando: vamos para a igreja? Vamos para a igreja! Nada disso. Tem dia em que aqueles dois olham na minha cara e falam assim: igreja de novo! De novo! E aí que eu falo para eles é o seguinte: olha só, tem coisas que a gente faz porque a gente gosta. Tem coisa que a gente faz por compromisso. Falando a verdade, José? É isso mesmo que o pai fala? Tem coisa que a gente faz, né?
A gente não gosta de tomar injeção, né? A gente toma o que a gente precisa. E eu falo para ele, a gente precisa ir para a igreja. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Tá? A gente precisa falar de... Domingo de manhã, a orelha da nossa irmã Fernanda fica queimando lá, né? Porque eu falo, tia Fernanda tá te esperando lá. Ué. Tem que ir para a igreja, para a escola dominical. Tem. Tem, porque a gente precisa conhecer Jesus. É isso que eu falo para eles. Nós precisamos conhecer Jesus. Irmãos, os nossos filhos também precisam de um Salvador, igual eu e você. Igual eu e você. Eles nasceram debaixo do mesmo prejuízo do pecado causado lá no Éden. No Éden. Aquela queda trouxe problema para toda a humanidade. Gente que já nasceram, gente que ainda vai nascer, gente que já morreu. Tudo nasceu na iniquidade, como diz Salmo 51, palavras de Davi, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Às vezes você olha a criança bonitinha, né? Dormindo, aí você fala, meu Deus, está em pecado? Quando está acordado fazendo bagunça, você vê que realmente tem, né? Realmente tem, né? Mas isso não quer dizer que o amor que nós temos com nossos filhos não pode tampar os nossos olhos. Eles precisam de um Salvador. E você não tem condição de salvar eles. A única coisa que você pode fazer de bem para eles é apresentar a salvação para eles em Jesus. E apresentando isso, você está apontando para o futuro. Futuro. Aí você fala, mas rodou a vida inteira, de repente foi morar lá no extremo norte de Goiás, numa pequena igreja de 15 pessoas, tinha um presbítero pregando, ele pregou e o seu filho creu ali. Aí você fala, brincadeira, né? Eu fiquei a vida inteira pregando e agora ele foi crer lá com o irmão lá no... Não, presta atenção. Tudo aquilo que você escreveu no coração dele, uma hora vai fazer sentido. E pode ser pela palavra de uma outra criança. Vai ser pela palavra de uma conversa informal. Vai fazer sentido, vai se assentar. Vocês que fizeram faculdade, vocês sabem, né? Que às vezes a gente termina 4, 5 anos de faculdade e a gente fala assim, meu Deus do céu, como eu vou fazer com esse monte de conhecimento que eu aprendi? E aí, de repente, a gente começa a trabalhar, as coisas vão assentando. Vai assentando. Assim também, as informações espirituais que você está escrevendo na tábua de carne dos corações dos seus filhos. No futuro, vai trazer fruto. Tá? Eles precisam de um Salvador e a nossa responsabilidade hoje é apresentar esse Jesus para eles. Diante disso, temos algumas orientações que eu queria ajudar os irmãos com essa tarefa. Primeiro, seja um exemplo no caminho. Seja um exemplo no caminho, dentro, tá? Com ele. Crianças aprendem muito mais com o que veio do que com o que a gente fala ou o que a gente mostra, tá? Então eles precisam ver você valorizando a fé em Jesus. Porque se você não mostrar para eles, possivelmente, eles não vão querer esse Jesus que você professa. Mostre a palavra. Mostre zelo com a igreja. Mostre fidelidade nas pequenas coisas. Viva aquilo que você está ensinando. Você precisa ensinar com coerência e confiança. Você precisa gerar confiança e aprendizado, mas isso só com coerência. 1 Coríntios, Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu já vi pregações assim, irmãos, se vocês não conseguirem imitar Cristo, imite pelo menos o apóstolo Paulo. Não é isso que ele está falando, né, gente? Ele está falando assim, gente, vocês estão vendo eu imitando Jesus? Faça o que eu estou fazendo. Imite Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então você deve ser um Paulo, uma Paula, dentro da sua casa. Filho, está vendo o que eu estou fazendo? Faça conforme eu estou fazendo. Mas você não vai ensinar com palavras. Você vai ensinar com as suas ações. Preste atenção na forma da vida que você está vivendo. Se você não ter uma vida coerente com aquilo que você diz que você crê, não vai fazer sentido a fé cristã na vida do seu filho. E não vai trazer sentido nem agora nem no futuro. Tá bom? Se você mostrar que aquilo que você acredita é verdade, você vive dessa forma, quer um exemplo? Na hora que você está fora do sério, na hora que você está bem chateado, na hora que você está triste, na hora que você está aborrecido, como que você se comporta? Você prega que existe um Deus soberano quando você mostra para o seu filho que, mesmo em meio à tristeza, à preocupação, você descansa a sua vida na mão
de Deus. Tá bom? Outra coisa, crie ambientes saturados da verdade. Semana passada nós falamos aqui sobre os bilhetinhos e os versículos bíblicos que nós podemos ter em casa. Aí nós levamos essa mensagem para os pequenos grupos, né? Nós vamos fazer isso durante esse mês de maio. Nós vamos abrindo sermão nos pequenos grupos, né? E aí lá em casa, eu lembro que o seu Júlio ressaltou, e aí me deu até saudade da infância, seu Júlio. O seu Júlio lembrou daqueles quadros, com passagens bíblicas que as casas antigamente tinham. Gente, eu até compartilhei com ele que eu procurei um para comprar uma vez e não encontrei, que é difícil achar, difícil. Mas o que era aquilo? Era a palavra de Deus acessível para a criança todo o tempo, todo o tempo. Deixa Bíblias em lugares que as crianças possam folhear. Pastor, as crianças rabiscam, as crianças rasgam. Gente, deixa uma que eles possam mexer. Existe uma experiência sensorial com o livro. Existe. Hoje a gente está em tempo de tecnologia. Eu não falo para ninguém não usar Bíblia no celular. É Bíblia, eu quero mais que vocês leiam. Mas vocês vão perder, e vocês mais novos estão perdendo já, tá? Vocês vão perder o tato, a experiência sensorial de mexer com papel. Use Bíblia de papel também, tá? Não abra mão dos seus aplicativos, não. É uma benção. Eu uso muita coisa eletrônica. Mas não abra mão do livro. Em primeiro lugar, nós somos conhecidos como povo do livro. Então, não abra mão do livro. Em segundo lugar, existe uma experiência sensorial de mexer no papel, de ler as letras pequenas e grandes, de fazer anotações. Use a Bíblia, deixa a Bíblia à disposição dos seus filhos. Se você olhar lá em casa, tem um monte de coisa rabiscada, que a Annalise rabiscou quando era menor. Tem, né? Mas isso, aqui eu tenho uma. Um deles arrancou a capa dessa Bíblia aqui. Essa é minha. Um deles já arrancou. Mas, gente, atrás de uma Bíblia detonada tem um coração refeito. Isso de adultos e de crianças. Dê condições das crianças terem contato com a palavra de Deus. Tanto a Bíblia em si, completa, como pequenas porções. Conversávamos aqui no pequeno grupo, o irmão Bartolomeu não está aqui, vou citar ele hoje. Ele compartilhou conosco que ele escrevia bilhetinhos, versículos bíblicos para a Bíblia, botava debaixo da xicarazinha de café. Alguns irmãos compartilharam várias experiências, lembrei da dele agora aqui. Gente, faça isso com seus filhos. A gente tinha uma brincadeira de decorar versículos, né, Anderson? Aí a gente fazia os vídeos no Facebook, porque a gente estava em São Paulo, aí mandava para a família aqui em Vassouras. A Anderson decorou vários versículos bíblicos. Dê acesso às escrituras aos seus filhos, tá? Música. A gente fala assim, cristão, pode ouvir música do mundo? A gente sempre tem essa conversa. Às vezes eu acho que as perguntas são mal formuladas. Paulo falou, algumas coisas são lícitas, mas outras tem algumas que não convém, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Toda música tem uma mensagem. Nenhuma música é neutra. Nenhuma. Tá? Toda música tem uma proposta de trazer uma mensagem. Música, roupa, literatura, audiovisual, tudo, nada é neutro. Pergunta é, qual é a mensagem que você quer passar para o seu filho? Ouça músicas que falam da palavra de Deus, então, usa. Agora a gente tem aí versões aí do Catecismo Maior cantado, da Confissão de Fé cantada. A gente tem isso hoje no YouTube. A gente tem coisas aí, podia fazer uma lista aqui, uma hora eu pedi a Annalise para fazer uma lista para mim, mas a gente tem coisas como Superbook, Cristãozinho, desenhos que vão traçando as mensagens bíblicas. Gente, cuidado com aquilo que a gente coloca diante dos nossos filhos. Esses dias estava lá, as crianças vendo o desenho, olha o que era o desenho, um boizinho redondinho, bonitinho, maravilhoso, e os outros bichinhos, né? E aí o boizinho estava falando assim, eu não sou uma vaca nem um boizinho, eu sou não binário. Um boi, gente, um boi. A gente boi mudar um binário, agora tem picanha não binária. Mas esse é o quê? Eles querem passar essa mensagem política, essa mensagem ideológica e pecaminosa, essa mensagem do inferno para as crianças. Por quê? Que estão investindo em desenho. Porque eles creem naquilo que eu estou pregando para vocês aqui. É pequeno que a gente traça a mente das crianças para o futuro, que a gente desenha a mente das crianças para o futuro. Então, olhe. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Cuidado com o celular com as crianças. Cuidado com o tempo de tela. Eu não estou falando aqui para você deixar seu filho bitolado, não. Meu filho não vai participar do mundo tecnológico. Não é isso. Mas tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Eclesiastes 3. Né? E tudo deve ter o seu tempo controlado.
controlado. Já está provado que o excesso de exposição à tela traz prejuízos como distração, atraso no desenvolvimento do cérebro, diminuição da sensibilidade emocional da criança. Tem crianças que são verdadeiros zumbis dentro de casa. Não conversa com o pai, não conversa com o avô, não tem a amizade física e vive no mundo virtual. A gente tem observado lá dentro de casa agora, graças a Deus, o José tem passado bastante tempo com violino e a gente briga para poder regular o celular, né? É uma batalha. Se quando tiver um parente lá, ainda dá um aparelho lá de presente lá e a gente tem que trabalhar com isso. A Analice também tem um computador agora que está trabalhando. O que eu observei dentro de casa? Eles estavam perdendo o senso de imaginação. Eu vi isso dentro da minha casa, com meus filhos. A Analice estava parando de escrever, não estava desenhando mais, não estava lendo, não estava mais lendo. Por quê? Ô, gente, é tudo pronto. Está lá no vídeo, está tudo pronto. Você pega um livro para ler, você tem que desenvolver a sua imaginação, tem que forçar a imaginação. Você vai ver uma série da mesma história do livro que você está lendo, está tudo pronto. E aí você está matando, atrofiando o cérebro do seu filho. Precisamos proteger nossos filhos de influências contrárias, meus irmãos. Tanto essa questão neurológica, quanto questões espirituais também. A internet é um portal, é uma janela para coisas boas e ruins. Nós precisamos ficar de olho nisso, tá? Não bitole seu filho, não. Seu filho tem que aprender a usar um mouse. Tem criança que não sabe usar um mouse. Sabe? Aquele mouse, aquele bichinho que a gente bota lá no computador. Tem gente que não sabe. Mousepad, tem gente que não sabe usar. Tem gente que não sabe usar um pacote Office. Você já sabe mexer com PowerPoint? Né? Com Word? Tem criança que não sabe. Por quê? Porque os computadores deram lugar para os celulares nas casas. E quando a gente tinha que usar computador para fazer trabalho, agora a gente está usando celular só para ver vídeo e entrar no Instagram. Cuidado, cuidado. Nós temos que traçar coisas boas hoje para colher frutos no futuro. E por último, ore diariamente por eles e com eles. Vou repetir. Ore pelos seus filhos e ore com os seus filhos. Porque só o Espírito Santo pode converter esse pecadorzinho, essa pecadorzinha que está do seu lado aí. Você precisa que a graça de Deus seja derramado sobre a vida do teu filho. Você precisa que ele tenha noção de quem é Jesus e o que Jesus fez por ele. E o quanto ele está perdido longe de Jesus. Você precisa que o seu filho reconheça Jesus como o único, suficiente, exclusivo Salvador. E só o Espírito Santo faz isso. Ah, se eu pudesse rachar a cabeça desses dois aí, enfiar Jesus lá dentro, não consigo, gente. Eu preciso da graça de Deus sobre a vida dos meus filhos. Eu preciso da ação de Jesus na vida deles. E como que a gente faz? A gente ora, a gente clama a Deus todos os dias. Todos os dias. Falei semana passada, vou falar de novo, sobre uma coisa que ficou conhecida na literatura teológica como o tesouro perdido nas famílias. O culto familiar, o culto doméstico. Reúna sua família para adorar a Deus junto dentro da sua casa. Ensine o seu filho como interagir no culto dentro da sua casa. Às vezes você fala, meu filho não fica quieto dentro da igreja. Mas ele só está vendo igreja uma vez por semana. Você pode ensinar o que é a igreja lá na sua casa. E aqui dentro ele vai saber se comportar. Tem crianças que hoje não têm mais noção de autoridade. Não consegue ouvir uma palestra, não vai conseguir ouvir uma palestra na faculdade, porque não consegue ouvir o pastor. Eu sei que às vezes o pastor é chato, um palavreado esquisito, que tem que ficar explicando. Mas a gente precisa entender, vamos precisar ouvir outros discursos aí. Vocês acham que faculdade, cursinho, e o pessoal vai passar vídeo para vocês? Não vão, não vão. E outra coisa, aprender a ter reverência no ambiente de culto, a gente aprende em casa. Aqui não é lugar de você brigar com seu filho, não. Não sei que ele apronta alguma coisa e você tem toda a liberdade de corrigir ele de acordo com aquilo que as escrituras colocam, né? Aí você tira aqui e vai corrigir ele. Você tem a liberdade que você é o responsável por ele. Agora, o lugar de corrigir a criança é lá em casa. É lá que eu tenho que chegar para o José e falar, José, você fez bagunça no culto, não é assim que você faz, não. Uai, é assim que a gente tem que ensinar? Annalise, o negócio você não está acompanhando mais. É lá em casa. Quando você vê seu filho vai estar aí cantando aí, ó, se envolvendo com música da igreja, no banco cantando os cantos congregacional, se envolvendo no trabalho da igreja, porque vai passar a amar a igreja por causa daquilo que você vai começar a fazer e tem feito hoje. Ensine
qual é o sentido do culto e qual é o sentido da igreja, qual é o sentido da vida cristã hoje. Nunca se esqueça que nessa tarefa difícil, Jesus está com você, tá? Não acha que pela sua força, não. Mais que a gente tem que ter o esforço, porque essa é uma matéria que Deus chamou a gente para se esforçar. Mas Jesus está contigo. E aí um conselho que eu te dou nessa noite: confie em Jesus, confie. Faça a sua parte, entregue seu filho na mão de Deus, mas faça a sua parte. Sabe o que eu desejo para você? É que no momento que seu filho sai de casa, você coloque sua cabeça no travesseiro e fale assim com o Senhor: Deus, eu fiz tudo o que eu pude fazer por ele. Guarde ele agora pela sua graça, por amor do Senhor. E aí você vai descansar o seu coração. Meus irmãos, eu quero encerrar com uma palavra para os pais que fizeram tudo isso aqui que eu falei e os filhos hoje não estão mais na igreja, tá? E eu vou falar para você que tem casos assim na sua casa e para vocês que às vezes conhecem alguém e que pode ser que daqui a um tempo você vai precisar consolar essas pessoas. Em primeiro lugar, a promessa não é que o caminho será reto. Ou seja, que vai dar tudo certo até o final, que a estrada vai estar pavimentada. Mas a promessa é que Deus é fiel. Provérbios 22:6 não é uma fórmula automática, mas um princípio espiritual. Aquilo que é plantado cedo, com fé e consistência, dificilmente será arrancado do coração. Tá? A palavra semeada na infância tem raízes profundas. Pode estar coberta agora, mas não está morta. Uma hora vai florescer. A palavra de Deus não volta vazia. Lembra que Deus falou por meio do profeta Isaías? Então, o seu filho pode não estar na igreja hoje, mas a palavra está plantada. Uma hora ela vai florescer. A história dele ainda não acabou. A história dela ainda não acabou. Muitos que hoje são colunas da fé, são pessoas abençoadíssimas na igreja, já estiveram perdidos, afastados e até rebeldes. Esse que vos fala aqui nesse momento já teve momentos fora da igreja. Já teve momentos que a minha mãe orava, pedindo a Deus para me trazer de volta. Já teve momentos que eu olhava para minha mãe e falava assim: mãe, eu nunca me afastei de Deus, eu só não quero saber da igreja. Eu já tive momentos assim. E hoje eu tenho a graça de estar aqui pastoreando o rebanho de Jesus. A história do seu filho, da sua filha ainda não acabou. Ainda não acabou. Deus traz pessoas de volta. Deus tem amor e misericórdia por pessoas. Não desista dos seus. Não pare de crer que Deus é poderoso para trabalhar o coração deles. Não pare de amá-los. Não pare de orar por eles. As Escrituras dizem em Lucas 19:10: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Neste momento, nós vamos orar aqui em família, tá? Nós vamos orar. Vou pedir o Ministério de Louvor que vem à frente. Nós temos um cântico ainda para tocar. E eu gostaria que você chegasse próximo da pessoa da sua família. No momento desse cântico, eu gostaria que você orasse pelos seus filhos que estão na igreja e que você também orasse por aqueles que estão afastados, da sua família ou fora da sua família, tá? Vamos fazer isso nesse momento. Nós vamos cantar. Logo após terminar o cântico, nós vamos levantar e fazer a última oração. Mas nesse momento, eu gostaria que você compartilhasse a oração com a pessoa da sua família, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.